Olá, como vão todos? Estamos aí com mais um vídeo do canal Seguros e Sinistros Ponto a Ponto. Desta vez abordando o tema 2, o terceiro vídeo do tema 2. O tema 2 aborda seguro empresarial. E esse vídeo nós vamos falar sobre o funcionamento da depreciação e do rateio nas cláusulas. Por que eu falo funcionamento? Porque as definições de depreciação e rateio nós já vimos nos vídeos anteriores. Agora, como é que isso vai funcionar nas cláusulas se elas forem ativadas em função de um sinistro, tá? Então nós vamos olhar o passo a passo disso, para que a gente entenda, tenha aí um bom entendimento a respeito deste funcionamento, tá? Então eu peço a atenção de vocês para esses minutos aí que nós vamos abordar esse material, tá? A gente vai chegar então primeiro no cálculo da depreciação. Tá? Eu só vou reiterar, a depreciação é uma questão que envolve de maneira assim muito cuidadosa a cobertura básica, incêndio, queda de raio e explosão. Tá? Mas não tem depreciação nas outras coberturas? Existem coberturas que têm a aplicação da depreciação nas demais. Tá? Mas nós vamos fazer uma abordagem aqui, e essa prática aqui, desses métodos que nós vamos falar, eles são aplicados não só na cobertura básica, mas nas demais coberturas onde a depreciação está presente. Tá? Mas e as outras coberturas? Nós vamos falar delas uma por uma, tá? na sequência dos vídeos aqui do seguro empresarial, assim como nós vamos fazer nos demais vídeos, por exemplo, do seguro residencial e de condomínio. Tá? Então, assim, como é que se faz o cálculo da depreciação? Tá? Os métodos de depreciação são muitos, são múltiplos. Tá? Eu vou apresentar aqui dois métodos onde os seguradores utilizam. Tá? Diria assim, quase que 100% dos métodos, inclusive alguns estão de maneira até especificada nas condições gerais dos produtos. Tá? Que é o método da linha reta e o método de Ross-Heideck. Tá? São métodos que nós chamamos de métodos expeditos. São métodos de análise rápida. Tá? Porque existem outros modelos, que aí são modelos matemáticos e até modelos estatísticos que podem ser utilizados em casos de divergência ou de prejuízos diversos, por exemplo, de máquinas, por exemplo, ou equipamentos. Mas, de um modo geral, o método da linha reta e o Ross-Heideck atende aí a 90% das questões. Tá? O método da linha reta é um método bem simples. Tá? Ele é utilizado basicamente nas condições onde a gente opera, onde a gente opera na parte de conteúdo. Tá? Na parte de conteúdo. Tá? Móveis e utensílios, tá? Equipamentos, máquinas. Tá? É um método, como eu disse, expedito, tá? Onde se estima a idade média do bem, se não se tem com precisão, a gente procura estimar a idade média. Tá? Depois a gente atribui qual é a vida útil econômica desse bem e qual o valor residual desse bem, ou seja, o valor de sucata dele, e entramos numa fórmula matemática onde então a gente acha essa depreciação. Isso, fundamentalmente, é atribuição de engenheiros ou de arquitetos. Tá? Via de regra, muitos reguladores, evidentemente que não são engenheiros, não há necessidade de ser também, tá? Mas aí por trás eles devem ter a empresa reguladora que, digamos assim, atribui esses dados para que sejam postos dentro dos relatórios, tá? de regulação. Tá? Então eu não vou entrar em detalhe aqui de como calcular, tá? Mas nós vamos mais tarde apresentar valores numéricos e casos, inclusive, concretos, onde isso foi aplicado. Tá? E o método de Ross-Heideck, hoje ele está transformado para facilitação numa tabela, que muitos chamam de tabela de Ross-Heideck, mas também ela leva em consideração a idade média do bem. E aqui o método de Ross-Heideck ele é usado para edificações, tá? Fundamentalmente para prédios. Tá?
Então se pega, por exemplo, a idade média do bem. Se não se sabe, a gente procura, né, buscar isso através de pesquisa, né? A vida útil econômica desse bem. Via de regra, as seguradoras adotam, por exemplo, residências construídas em alvenaria e concreto, e assim como edifícios, a idade econômica deles é de 100 anos. Tá? É o que normalmente se utiliza para fins de seguro. Tá? E ali também se adota o estado de conservação e tiramos a depreciação desse método, dessa tabela. É uma equação, mas que várias situações foram postas dentro de uma tabela, ou seja, facilita porque a gente não precisa fazer assim muitos cálculos, tá? Mas de novo, é atribuição de engenheiros e de arquitetos, tá? Então o cálculo de depreciação é feito por aí, tá? E como é que então é feito o processo de indenização, tá? No momento em que a gente recebe os orçamentos, fazemos as análises, né, desses orçamentos, atribuímos o valor. Que valor esse? É o valor de novo, né, para repor a edificação ou para reparar a edificação se não houve perda total. Né? No momento em que nós temos esse valor de novo já ajustado, nos limitamos a fazer o que então? Pegamos a depreciação que já foi calculada pelo método de Voss-Heideck, por exemplo, aplicamos a depreciação e fazemos o quê? No momento em que a gente retira essa depreciação pelo uso, estado de conservação, achamos o quê? O prejuízo atual. Né? Então, esse prejuízo atual, tá, é o que, no primeiro momento de indenização, será pago ao segurado. Né? Aí vem uma grande dúvida que eu percebo, assim, que é muito grande entre os corretores. Né? O termo depreciação, o termo é um termo difícil. Né? Via de regra, o colega corretor imagina que a depreciação significa alguma coisa que eu vou tirar do meu cliente e não vou devolver mais. Né? Não é isso. Isso não é verdade. Tá? Essa depreciação se é calculada para se obter o prejuízo atual, que é a primeira etapa de indenização. Paga-se o prejuízo atual, porque esse é o valor do prejuízo do prédio que nos foi transferido à seguradora, a sua proteção patrimonial. Né? Agora, tem suficiência de verba a pólice? Não, a pólice tem suficiência de verba. Então aí o que se faz? Se paga o que chamamos de DVN, diferença de valor de novo. Ou seja, aquilo que a depreciação, entre aspas, nos tirou, né? No momento em que o segurado começa a fazer a sua reforma ou a sua reconstrução, né, ela é paga ao segurado. Tá? Isso não só na cobertura básica, mas nas outras coberturas também. Só que é um detalhe que eu já comentei isso num outro vídeo. Né? A seguradora não fica avisando isso. Por que ela não fica avisando? Porque se a seguradora te apresentou as condições gerais do produto para ti e para o teu cliente, é dever teu saber disso. Né? E do teu cliente também. Só que como tu é o corretor, tu é que faz a administração da pólice, né? O saber primário é teu. Né? Então, explicar isso para o cliente, porque muitas vezes o cliente, quando recebe na conta um valor que ele esperava receber 150 e recebe 110, ele enlouquece, porque acha que a seguradora está tirando o dinheiro dele. Né? Não vai pagar aquilo. Pô, eu tenho 250 na minha pólice e vou receber só 110 e o prejuízo foi 150. Né? E tem corretores que, acredite se quiser, não sabem da diferença de valor de novo. E repito, não só na cobertura básica, como nas demais coberturas. Tá? Então, há de se esclarecer ao cliente de que esse é o primeiro valor a ser indenizado e o segundo valor, que é a diferença, se tiver verba, ele vai receber integralmente, quando ele começar a apresentar notas fiscais, né, das compras dos bens ou do início da obra, se for prédio, no caso. Tá? Então, aí ele vai receber a diferença de valor de novo. Ah, mas se eu não tenho toda a diferença de valor de novo, ele vai receber até o limite da pólice, que foi por aqui que ele contratou o seguro. Não é? Tá? Isso espero que tenha ficado bem claro. É desta forma com que o processo acontece. Né? E nos vídeos de tela vermelha, que são a parte de regulação de sinistro, nós vamos ver casos práticos, tá? Numéricos, para então o entendimento. Espero que o entendimento aí a gente consiga fechar isso de maneira mais clara. Tá? E
o rateio, tá? Como é que é aplicado o rateio nas cláusulas, né? O vídeo anterior já nos falou como é que é o critério de rateio, eu não vou nominar aqui novamente, né? Mas se o cliente foi percebido que entrou em rateio, tá? Existe um critério, tá? Que a maioria dos produtos de seguro tem, né? Dos seguros empresariais, nós estamos falando aqui de seguro empresarial, tá? Existem, eu não posso dizer que existem em todos, repito, porque eu não conheço todos os produtos de seguro do mercado brasileiro, né? Mas, de um modo geral, existe um fator de compensação, tá? Que é aplicado nessa questão do rateio. O que é esse fator de compensação? Ele vem a favor do nosso cliente, a favor do segurado, tá? É um mecanismo de segurança que a seguradora coloca, tá? Porventura, o valor em risco declarado na hora de fazer a apólice, de construir o produto de seguro que vocês estão apresentando para o cliente de vocês, tá? Não ficou bem adequado, houve algum equívoco. Por exemplo, o valor em risco declarado foi de 15 milhões, tá? E na hora da regulação, né, o regulador foi lá e apurou 18 milhões, 17 milhões, né? Pô, faltou 2 milhões, entrei em rateio, né? Tecnicamente sim, né? Mas havendo esse critério, esse mecanismo de compensação, que ele está presente na pólice, normalmente corrigindo entre 15% a 20% do valor em risco declarado. O que acontece? Esse mecanismo, como é de proteção, ele faz o quê? O valor em risco que eu declarei 15 milhões, vamos supor que seja 20% o fator de correção que exista na pólice. Ele vai pegar e vai agregar mais 20% ao valor em risco declarado. Ou seja, 20% de 15 milhões, né, são mais 3 milhões. E aí, então, o VRD passa a ser de 18 milhões. Né? Se eu achei um VRN de 18 ou de 17, né, na hora da apuração do meu prejuízo, eu escapei do rateio. Né? Então, ou seja, eu consegui sair do rateio por um mecanismo que a seguradora tem para proteger o segurado. Tá? Então, percebam, né, que esse mecanismo existe. Tá? E se eu não conseguir passar, né, vamos supor que eu não cheguei a todo o valor em risco de novo aplicando a correção, né, mas o meu rateio vai ser menor. E nós temos exemplos numéricos que nesse jogo de vídeos, dos vídeos número 3, do terceiro jogo de vídeos dos temas, dos 12 temas, nós vamos abordar casos numéricos, tá, na área de sinistros, né, que são os vídeos de tela vermelha. Tá? Ou seja, isso vem em proteção ao cliente. Tá? Ou seja, a seguradora aí tem esse mecanismo justamente para evitar essa falta de detalhe de ajuste de valores. Tá? E percebam então que se porventura o cliente ainda assim entrar em rateio, meu amigo, com todo respeito, aí é uma questão que envolve, né, o entendimento entre o corretor e o segurado de que o número está muito abaixo daquilo que a edificação, ou que é o prédio e seu conteúdo estão valendo. Né? Então é um cuidado que se tem que ter. Tá? Não adianta depois botar as culpas na seguradora, porque esse mecanismo está aí para atender. Tá? Então, essa é uma condição muito importante, né, que é aplicado nos seguros empresariais. Repito, cobertura básica dos seguros empresariais.